Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Nesta última quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte, Superintendência de Mobilidade do município, a Guarda Municipal, realizaram uma nova operação de fiscalização nos ônibus que operam no sistema de transporte coletivo da capital mineira. Os órgãos abordaram 6 veículos, sendo 2 deles recolhidos para a garagem por não portarem autorização de tráfego. Nas 19 autuações, durante a fiscalização, houve registro de elevador com defeito, freio de porta com mau funcionamento, falta de luz de seta, luz de freio e farol com defeito. A operação ocorreu em 3 bairros, em São Geraldo, na região leste, Goiânia e Estação São Gabriel, na região nordeste. Desde a última semana de maio, um total de 218 veículos foram abordados, com 247 autuações sendo aplicadas perante o Regulamento do Transporte Coletivo, além de 33 autuações pelo Código de Trânsito Brasileiro. Até o momento, 16 ônibus foram encaminhados ao pátio do Detran do município. A Metroplan, responsável pelo serviço de ônibus na cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, anunciou na última quarta-feira, dia 26 de julho, que haverá reajuste nas tarifas a partir do dia 1º de agosto. As linhas de ônibus comuns intermunicipais terão aumento de 6% e as modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo serão reajustadas em 24,09%. O aumento anterior foi aplicado em 2021. De acordo com o superintendente da Metroplan, Francisco Horbe, o cálculo levou em consideração uma metodologia usada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O percentual de 24,09% resulta de um cálculo já incorporado à tarifa atual, não repassado ao usuário, mais 2,77% referentes ao reajuste relativo a 2023. Entretanto, para evitar um impacto excessivo na classe trabalhadora, a Metroplan optou por aplicar apenas 6% do aumento em agosto, enquanto os 18,09% restantes serão discutidos em janeiro de 2024. Hoje, transportamos diariamente em torno de 220 mil passageiros por dia, explica Horbe. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Malman, complementa que políticas públicas estão em estudo para evitar que o reajuste de pouco mais de 18% seja integralmente repassado à população, já que no início do ano que vem. Ainda de acordo com Malman, alguns projetos estão em análise, como a modernização do sistema de transporte e a integração com tarifa única. No ano passado, os subsídios do governo federal e estadual, os usuários do transporte não foram impactados, com 20,74%. O serviço de transporte intermunicipal de Porto Alegre é realizado por 21 empresas que atendem a 34 cidades da região metropolitana da capital gaúcha. Durante todo o mês de julho, a Wimob disponibilizou promoções de passagens para diversos destinos em comemoração aos 3 anos de operação de plataformas de viagens. A cada semana foram disponibilizados trechos com desconto e para a última semana da campanha, a empresa selecionou a rota Curitiba-São Paulo com passagens por R$ 29,90 na categoria Comfort Plus. A Secretaria de Transporte do Rio de Janeiro comunicou na última sexta-feira, dia 28 de julho, a criação de um serviço especial de atendimento para passageiros que devem ir ao Festival Garota VIP, utilizando o sistema de BRT. O atendimento ao evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto, com valores especiais para viagens utilizando o corredor. São 3 serviços: o Terminal Centro Olímpico ao Terminal Jardim Oceânico, serviço direto; do Terminal Centro Olímpico ao Terminal Alvorada, serviço direto; e o Morro do Outeiro ao Paulo da Portela, com paradas em Praça Seca, Taquara e Tanque, com previsão de operação entre 11 horas da manhã do dia 19 até 4 horas da madrugada do dia 20. O valor cobrado
para os serviços SE08, SE09 e SE010 será de R$ 17,86 no terminal Centro Olímpico. Este preço destinado aos passageiros que desembarcarem no Centro Olímpico compreendem o valor de R$ 4,30 da tarifa pública vigente e mais R$ 13,56 como remuneração do serviço especial. Outra mudança será nas estações do BRT no entorno do evento, que passam a funcionar nos seguintes horários. A primeira, a estação Parque Olímpico, das 4 horas da manhã às 10 da manhã. A estação Rio 2, das 4 da manhã às 10 da noite. E a estação Pedro Correia, das 4 horas da manhã às 10 da noite. O Garota VIP é um evento musical com previsão de receber um público aproximado de 50 mil pessoas, que acontecerá no dia 19 de agosto no Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A Prefeitura de São João Batista, no interior de Santa Catarina, informa que ao menos 5 ônibus do transporte escolar acabaram destruídos na manhã da última sexta-feira, dia 28. Os coletivos estavam estacionados no pátio do governo municipal e o fogo teria se iniciado por volta de 10h30 da manhã, próximo da rodoviária da cidade. O segurança do local acabou sendo encaminhado para um hospital da região. A Polícia Civil de Santa Catarina irá investigar a causa do incêndio. A Secretaria de Educação reforçou que, como os veículos estão parados nessa semana por conta das férias escolares, as chaves gerais dos ônibus foram desligadas. Bandidos incendiaram um ônibus urbano e apedrejaram micro-ônibus, causando medo e pânico nos moradores do bairro de Sussuarana. Durante o fim da madrugada e início da manhã desta última sexta-feira, a Prefeitura de Salvador informa que, devido à onda de violência na região, como resultado, 8 escolas municipais precisaram suspender suas atividades. A administração municipal informa que, apesar do ato de vandalismo causado no transporte municipal, portanto, não houve feridos. Os coletivos só retornaram à circulação gradualmente por volta das 2 horas da manhã. Os crimes ocorreram na última sexta-feira, entre 5 horas e 6 horas da manhã, na Avenida Ulies Guimarães. A Secretaria Municipal de Mobilidade, a CIMOB, disse que o final de linha acabou deslocado para o ponto de ônibus em frente ao INEMA, no CAB. De acordo com a Transalvador, a situação não afetou o trânsito na região e o guincho do órgão precisou ir ao local para fazer a remoção. 2 homens em um veículo de cor prata abordaram o ônibus e mandaram os passageiros descerem do coletivo, ateando fogo em seguida. Já o micro-ônibus acabou apedrejado após um desentendimento entre 2 motoristas. Segundo a polícia, a briga não teve relação com o ônibus incendiado. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário acabou deixando uma pessoa morta neste sábado, na rodovia estadual ES010. O acidente ocorreu entre os distritos de Barra do Riacho e Vila do Riachão, na cidade de Araracruz, no interior do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar do Estado, 2 pessoas acabaram feridas no acidente, que deixou o carro totalmente destruído. O motorista do carro acabou morrendo no local. Seu corpo acabou encaminhado ao Departamento Médico Legal de Linhares. A Polícia Militar, a vítima fatal, seguia com a habilitação vencida. O motorista do ônibus fez o teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Agentes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram acionados para a ocorrência e encaminharam os feridos para a unidade de saúde da região. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um incêndio de grandes proporções acabou destruindo 12 ônibus na madrugada deste sábado, dia 29, em uma garagem localizada no bairro Aningas, na cidade de Cruz, no interior do Ceará. De acordo com a prefeitura, apesar do susto, não houve feridos, gerando apenas danos materiais com a destruição dos coletivos. Os moradores que residem próximo do local acordaram assustados com o barulho do pneu do ônibus estourando. Entre os ônibus destruídos estão os coletivos do transporte escolar e outros ônibus alugados pelo governo municipal. Os demais veículos que estavam no local acabaram retirados antes que o fogo atingisse o mesmo. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica.
Um homem foi preso na última sexta-feira após furtar um ônibus da aviação Cometa e na sequência chocaram o coletivo contra 6 carros e ainda atropelaram uma pessoa na cidade de Barueri, em São Paulo. O autor do crime estava embriagado e relatou aos policiais que atenderam a ocorrência que, após ter batido, conseguiu entrar no veículo e pretendia dirigir até a cidade de São Roque, no interior do estado. Entretanto, em uma rua no bairro Engenho Novo, ele perdeu o controle da direção e passou por cima dos pés de um pedestre e bateu em carros estacionados. Ainda tentou fugir, mas foi pego por um grupo de pessoas que presenciaram o acidente. Ele foi agredido por uma parte dos populares que estavam nervosos com o que presenciaram. Com a chegada da polícia militar, o homem foi protegido para não sofrer mais ferimentos, sendo levado para um hospital onde foi medicado e liberado para seguir para a delegacia. O ônibus é um veículo do modelo Marco Polo Paradiso fabricado em 2011 e atua no transporte rodoviário de passageiros. Na delegacia da cidade e diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por crime de furto e dano ao patrimônio de outras pessoas. Uma mulher de 24 anos morreu na manhã deste último sábado, dia 29, enquanto dirigia um carro que se envolveu em uma batida com um ônibus urbano da empresa Josene, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Um menino de 6 anos de idade que estava no carro teve ferimentos graves na cabeça e teve de ser socorrido pelo helicóptero Água da Polícia Militar, sendo levado para o Hospital da Vila Industrial em São José dos Campos também. Um passageiro do coletivo se feriu sem gravidade. Segundo os bombeiros, a colisão entre os veículos ocorreu por volta das 10h30 da manhã no quilômetro 107 da SP-050, região da fazenda Valquilândia, na zona norte, no sentido São Francisco Xavier. A mulher morreu na hora. A rodovia teve de ficar completamente interditada para os trabalhos de resgate. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, testemunhas contaram que no momento do acidente chovia e a pista estava escorregadia. A mulher teria perdido o controle do carro e batido de frente no coletivo. As circunstâncias serão investigadas. A empresa de ônibus diz que vai prestar apoio necessário às autoridades para a apuração do caso. Um homem foi flagrado em um vídeo gravado por ocupantes de um veículo de passeio, viajando pendurado na parte externa de um ônibus municipal de São Paulo, da linha 5630/10, terminal Grajaú, Metrobras, nesta sexta-feira, dia 28, no Grajaú. Nas imagens, a pessoa faz movimentos que colocam ela e terceiros em risco, mostrando a tamanha imprudência praticada. A SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas municipais da capital, disse em nota que repudia veementemente o tipo de conduta demonstrado no vídeo e instrui seus motoristas a pararem o veículo e orientar a pessoa a descer quando perceberem que há algo viajando desta forma, solicitando apoio policial caso necessário. Segundo a gerenciadora, a prática é extremamente perigosa e traz sérios riscos à vida, e a empresa responsável pelo coletivo do vídeo foi notificada para reforçar as instruções aos motoristas. Um ônibus rodoviário acabou perdendo o freio quando trafegava pela BR-376 e precisou usar a área de escape da rodovia em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com a concessionária Artérias Litoral Sul, que administra o trecho, o incidente ocorreu por volta de 8h40 da noite deste último sábado. Segundo a Artérias, o coletivo saiu da cidade cearense de Iguatu e tinha como destino do município catarinense de Ituporanga. O ônibus seguia a viagem com 2 motoristas e 30 passageiros quando perdeu o freio e adentrou 45 metros na área de segurança. Apesar do susto, não houveram feridos. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da empresa Bueno Viagens deixou 3 mortos na altura do quilômetro 543 da BR-230, no município de Carolina, no sudoeste do Maranhão. De acordo com informações preliminares, o carro seguia em zigue-zague quando colidiu contra o coletivo. O condutor do carro, de 33 anos, e 2 ocupantes do veículo, de 29 e 23 anos, morreram no local do acidente. A linha que o ônibus fazia não é informada. Não houve feridos no coletivo. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um veículo de passeio acabou destruído pelo fogo após colidir contra um ônibus rodoviário na altura do quilômetro 400 da BR-101,
em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, na manhã deste domingo, dia 30 de julho. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o quartel da cidade acabou acionado para a ocorrência. Segundo a corporação, uma pessoa que não teve a identidade revelada ficou ferida e precisou ser encaminhada para o Hospital Ferreira Machado. A linha que o coletivo operava no momento do acidente acabou não informada. A unidade de saúde não informa detalhes sobre internação de paciente ferida. A concessionária Artérias Fluminense, que administra o trecho, chegou a interditar a rodovia nos dois sentidos, porém a via já segue liberada. A Nova Itapemirim Suzantur informou no início da tarde desta última quinta-feira, dia 27 de julho, as novas programações de retomada de linhas para agosto e setembro. Haverá mudanças em relação às datas iniciais para agosto. Já para setembro, são ao menos 5 ligações a serem reativadas. As datas são apenas previsões, podendo haver mudanças de acordo com determinações da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a ampliação da frota. No cronograma de agosto, a primeira linha a voltar com previsão será São Paulo a Afonso Cláudio no Espírito Santo, via Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro. A previsão é de partida de São Paulo no dia 1º de agosto, às 6 da tarde, com retorno de Afonso Cláudio no Espírito Santo, no dia 2 de agosto, às 2 da tarde. A segunda é a São Paulo Cachoeiro de Itapemirim via Itaperuna. A previsão no dia 8 de agosto, partindo de São Paulo às 2h30, com retorno de Cachoeiro de Itapemirim no dia 9 de agosto às 5h30 da tarde. E a última, no cronograma de agosto, é a São Paulo Cachoeiro de Itapemirim via Muqui. A previsão no dia 11 de agosto, partindo de São Paulo às 2h30 e com retorno de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12 às 5h30 da tarde. Já para o cronograma de setembro, temos retorno para mais 6 linhas. A primeira, de Vitória para Niterói via Macaé, de São João da Barra para Belo Horizonte via Campos dos Goytacazes, de Campos dos Goytacazes para Belo Horizonte via Muriaé, de Caruaru para Brasília via Petrolina e Barreiras, de Recife para Goiânia via Maceió e Aracaju, e de Timbaúba para São Paulo via Caruaru e Rio de Janeiro. Segundo a empresa, as datas de início em setembro e a programação das linhas serão comunicadas posteriormente, estando sujeito à alteração. As linhas estão sendo reativadas gradativamente com o aumento da frota. A SP Trans notificou o proprietário de um ônibus antigo restaurado para a retirada da marca CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos do veículo. O ônibus, um monobloco Mercedes-Benz O364 urbano, ano 1980, pertencente a Carlos Alberto dos Santos, de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, que se diz um entusiasta da história dos transportes e que nega fazer o uso comercial da marca e do veículo, que normalmente é exposto em eventos relacionados à memória da cidade e da Associação dos Ex-Funcionários da CMTC. Carlos Alberto possui outros ônibus antigos e é colecionador e diz que pretende restaurar os outros ônibus e vai buscar auxílio jurídico. Recentemente, o ônibus foi personagem de uma das edições em comemoração aos 40 anos da SPTV, da TV Globo de São Paulo, um dos jornais locais mais antigos ainda no ar. A apresentação da edição ocorreu dentro do ônibus ao vivo, com o grupo Demônios da Garoa e a âncora Alan Severiano, enquanto o veículo circulava em ruas da região central da cidade. Criada em 1946 pelo então prefeito Abraão Ribeiro para organizar os transportes da capital paulista, a CMTC foi privatizada como operadora entre os anos de 1993 e 1994. Como gerenciadora, teve o nome sucedido por SP Trans no ano de 1995. A SP Trans, na notificação, diz que a manutenção do nome no veículo pode induzir a população a erro ao pensar que a CMTC voltou a operar. Notoriamente, o ônibus é antigo, ou seja, difícil alguém pensar que se trata de uma operação da CMTC, e a pintura na lataria também difere muito do padrão atual usado no sistema atual das linhas municipais. O monobloco ostenta as cores branca, azul e azul escuro, chamada de pintura do Mário Covas, em alusão
a gestão de Mário Covas frente à prefeitura da capital paulista, no dia 11 de maio de 1983 a 1º de janeiro de 1986. O ônibus possui, no letreiro do itinerário, nomenclatura de linhas e destinos na cidade. O letreiro, entretanto, é de lona. Atualmente, estes equipados são eletrônicos luminosos. Quando o coletivo circula para eventos, não realiza embarque e desembarque em pontos, e nem cobrança de passagem. O site Diário do Transporte procurou a SP Trans e confirmou o pedido da retirada da CMTC. A SP Trans informa que a marca CMTC é de sua propriedade e vinculada ao sistema de transporte público do município, com registro formal junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que confere à empresa o uso exclusivo da marca e, por isso, sua utilização por terceiros somente pode ser feita caso tenha sido por ela autorizada previamente. Assim, sendo a utilização da marca CMTC por terceiros é vedada face ao disposto na Lei da Propriedade Industrial por se tratar de marca de empresa anteriormente constituída e marmoreada no mercado, cuja propriedade é da SP Trans, competindo a ela a autorização de usos, repita-se. Desta forma, o proprietário do veículo em questão foi notificado extrajudicialmente, solicitando amigavelmente que cesse a utilização indevida da marca CMTC. Agora falamos sobre as vagas de emprego. Com a chegada de novos ônibus para ampliação da frota e, consequentemente, com a reativação de mais linhas, a aviação Itapemirim, através da Suzantur, que arrendou a marca judicialmente, e está ampliando o quadro de motoristas rodoviários e disponibilizou vagas para as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Para se candidatar à vaga de motorista rodoviário na Itapemirim, a empresa exige os seguintes requisitos: CNH, DOE, exercício de atividade remunerada, experiência comprovada com veículos pesados, ensino fundamental completo e curso de transporte coletivo. A empresa oferece salário compatível com a função, plano de saúde, contratação CLT, vale transporte e vale alimentação. Os candidatos interessados nas vagas deverão enviar currículo com o título da vaga para a cidade pretendida no campo assunto do e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br. Após 6 dias paralisado, o transporte coletivo volta a operar na região metropolitana do Recife, no Pernambuco, nesta segunda-feira, dia 31 de julho, com um acordo firmado entre rodoviários e empresários do sistema. A greve teve início na última quarta-feira, dia 26, quando a categoria começou a reivindicar reajuste salarial, remuneração por dupla função e aumento do vale-refeição. O acordo foi feito pouco antes do início do julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal Regional do Trabalho, às 9 da manhã desta segunda-feira. O Sindicato dos Rodoviários aceitou a proposta de 4% de reajuste salarial, remuneração por dupla função e demais benefícios. Os coletivos voltaram a circular na região metropolitana do Recife às 2 da tarde desta segunda-feira, como o acordo havia prometido. A primeira turma recursal dos juizados especiais do Distrito Federal manteve a decisão que condena a aviação Piracicabana Limitada a indenizar uma passageira que se machucou após desembarcar do ônibus. A decisão foi nesta quinta-feira e determina que a empresa deverá pagar à autora da ação R$ 5.000 por danos morais e mais R$ 2.314,35 por danos materiais decorrentes de despesas médicas. De acordo com o processo, no dia 28 de julho de 2022, a autora embarcou no ônibus da Ré, em Sobradinho, e desembarcou no ponto do Bragueto. O veículo teria parado perto de uma mureta de metal. Depois que a mulher desembarcou, o motorista deu marcha ré e a pressionou contra a mureta, deixando a mulher machucada. Segundo a autora da ação, o motorista foi embora do local depois que ela foi atingida. A mulher conta que foi socorrida por pessoas que estavam na parada de ônibus e que ficou 15 dias sem trabalhar, além de sentir dores nas pernas até hoje. A empresa alega em recurso que não há provas que confirmem a versão da autora.
A turma recursal explicou que foram analisados os depoimentos prestados e não se verificou contradição, o que comprova o ocorrido. Também mencionou que a ré não apresentou provas suficientes para impedir, modificar ou extinguir o direito da autora. Em decisão unânime, a conclusão foi que, demonstrado que a lesão corporal sofrida pela autora decorreu de conduta imprudente de preposto da recorrente, devem os danos sofridos ser reparados. E antes de finalizar, uma última notícia. Neste último domingo, a tarifa de ônibus em Petrópolis sofreu aumento com passagem alterada de R$ 4,95 para R$ 5,30, para aqueles que pagam em dinheiro, de R$ 4,80 para R$ 5,15 no caso de pagamento feito com cartão do sistema de transportes. Na manhã desta última quarta-feira, a Coletivos União venceu o processo licitatório que define a nova empresa responsável pelo transporte público de Muriaé, no estado de Minas Gerais. A empresa foi a única candidata ao sistema de mobilidade do município. Nesta última semana, a Autoaviação 1001 completou 75 anos de aniversário. Ao todo, a empresa do transporte rodoviário de passageiros, pertencente ao grupo JCA, atende a 129 cidades na região sul e sudeste do país. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!